Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando do nosso projeto, estejam se dedicando aos estudos e acompanhando as nossas aulas. Caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E sempre que tiver aquela tabela, aquele gráfico, ele chamar a atenção, então você vai printar a tela, passar essas informações para o caderno e continuar os seus estudos. Show de bola? Turminha, estamos em uma série de aulas no segundo ano do ensino médio, cinética química. A nossa aula hoje vai iniciar cinética química, certo? Então nós vamos apresentar para vocês, o que é a cinética química, alguns conceitos introdutórios sobre a cinética química e trabalhar especificamente a ideia da velocidade média das reações, certo? Então, acompanhe aqui, turma. O que essas imagens têm em comum? Essas imagens falam sobre a corrosão de metais, gerando o processo da ferrugem, a explosão de dinamites, a formação de cavernas, a queima do cigarro. Então, o que acontece? O que essas imagens têm em comum? 1, 2, 3, vamos lá. O segredo é a velocidade. Então, o que acontece? Frequentemente, precisamos obter uma velocidade de reação, para que a reação não seja nem tão rápida, nem tão lenta. A velocidade das reações químicas é um fator, é um conceito que tem influência sobre o nosso dia a dia. Vamos lembrar, a gente vai utilizar os produtos, a carne, o frango, o peixe, frutas, a gente vai colocar na geladeira. Por quê? Porque ali nós temos um ambiente com uma temperatura baixa, isso vai dificultar, vai fazer com que aqueles alimentos demorem mais tempo para entrar em degradação, certo? Então vai conservar por mais tempo. Mas existem momentos que a gente quer acelerar uma reação, então a gente vai elevar a temperatura. Por que se utiliza a panela de pressão? Na panela de pressão, por causa do aumento da pressão dentro daquele recipiente, nós vamos ter uma elevação na temperatura da água. Então, a água vai estar ali fervendo acima de 100 graus Celsius. Então, esse aumento na temperatura da água vai agilizar, vai fazer com que a reação que vai ocorrer nos alimentos, na carne, para a carne ficar mais macia, então esse processo vai se tornar mais rápido. Então, tem momentos, como eu escrevi para vocês aqui, que a gente quer retardar uma reação, e existem momentos que queremos acelerar a reação. Então, olha só, nós não queremos que a gasolina pegue fogo sozinha, pois seria um desastre. Mas queremos uma queima vigorosa no motor do automóvel, para melhorar o seu desempenho. Assim também nas fábricas de vinho, é interessante que a fermentação do suco de uva seja lenta, produzindo um vinho de melhor paladar. No entanto, não deve ser lenta demais para não atrasar a produção e causar prejuízos ao fabricante. Então, a cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influem nessa velocidade. Toda reação química vai apresentar uma velocidade. E existem fatores que vão acelerar ou retardar a reação química. Agora, existe um conceito de rapidez da reação. É muito similar ao que nós damos no ensino médio relacionado à velocidade média lá na física, certo? Então, em física, o estudo da velocidade diz respeito ao deslocamento de um corpo na unidade de tempo. Então, vamos lá, vamos imaginar uma viagem de São Luís a Barreirinhas, certo? A pessoa saiu às 8 horas e vai chegar às 12 horas. Sabemos que a distância
entre São Luís e Barreirinhas é a distância de 260 quilômetros. Então, qual seria a velocidade média nesse processo? Então, velocidade média, eu vou pegar a variação da distância, ou seja, quanto foi percorrido, no caso 260 quilômetros, pela variação do tempo, quanto tempo foi necessário para que esse deslocamento acontecesse. Então, 4 horas, porque saiu às 8 e chegou às 12. Então, vamos ter uma velocidade média igual a 65 km por hora. Né? Isso quer dizer que, em média, a cada hora, esse automóvel ele percorreu 65 km. Isso é verdade o tempo todo? Não. Há momentos que ele vai ter uma velocidade maior, mas vai ter momentos que ele vai ter que ter uma velocidade menor. Então, em média, a velocidade foi de 65 km, certo? Então, esse é um conceito lá da física, mas que nós podemos transpor para a química também, certo? Então, em química, o conceito ele é semelhante. Medir a velocidade de uma reação significa medir a quantidade de reagente que desaparece ou a quantidade de produto que se forma por unidade de tempo. Então, se a gente pegar como exemplo, a formação da amônia, então eu vou ter a reação do gás de nitrogênio, 1 mol de gás de nitrogênio, reagindo com 3 mols do gás hidrogênio. Então, essa reação vai produzir 2 mols da amônia, ou amoníaco, certo? Então, a proporção que a reação caminha, que vai acontecer na reação, os reagentes N2 e H2 vão sumindo, Por quê? Porque eles estão interagindo e vão produzir. Então, eles vão ser gastos, vão ser consumidos, certo? E o produto NH3 vai aparecendo. Então, à medida que essa reação vai ocorrendo, a gente pode representar isso por meio desse gráfico, que nos mostra a variação do tempo e a variação da quantidade, tanto para os reagentes quanto para os produtos. O que a gente vai observar? A curva para os reagentes vai ser uma curva descendente. Isso quer dizer que, com o passar do tempo, nós vamos ter menos reagentes. Por quê? Porque eles vão sendo consumidos. E a partir do momento que o tempo vai ocorrendo, o tempo vai passando, a reação vai se desenvolvendo, a curva para a amônia, a curva do produto, vai ser uma curva crescente. Porque, com o passar do tempo, o caminhar da reação, mais amônia será formada. Tudo bem? Então, todo gráfico descendente, turma, presta atenção, vai se referir aos reagentes. E todo gráfico crescente, ele vai se referir aos produtos. Show de bola? Bom, a velocidade média de uma reação química é o quociente, é a divisão da variação da molaridade de um dos reagentes, ou produtos da reação, pelo intervalo de tempo que essa reação ocorre. Rapidinho, nós falamos de molaridade, porque na maioria das vezes nós vamos trabalhar com a concentração molar das substâncias. Mas também podemos trabalhar com a massa, com o número de mols, a quantidade de litros também. Só que o mais comum é trabalharmos com a molaridade. Então, voltando para a equação da formação da amônia, podemos dizer que a velocidade média dessa reação em relação ao NH3, importante, em relação ao NH3, é a velocidade média igual ao delta, delta quer dizer variação, variação quer dizer final menos inicial, Então, a variação da concentração do NH3 pela variação do tempo. Outro detalhe, preste bem atenção, turma. Nós temos aqui um colchete, certo? Colchete NH3. Esse colchete a gente quer dizer que significa concentração. Tudo bem? Então, toda vez que tivermos um colchete, estamos falando de concentração. Nesse caso, concentração da amônia, NH3. Nessa expressão, o ΔNH3 é a diferença entre a molaridade final e a molaridade inicial no intervalo de tempo do
ΔT, né? Para os reagentes, o valor da velocidade média será negativo, né? Para não trabalharmos com os valores negativos, nós poderemos utilizar o menos delta, variação da concentração. Por que, turma, a velocidade média para os reagentes será negativa? Porque, com o passar do tempo, nós vamos ter menos reagentes, certo? Por quê? Porque eles vão sendo consumidos para gerar os produtos. Então, a tendência, né, é que essa velocidade diminua e ela sempre vai ser negativa para os reagentes, beleza? Se quisermos retirar esse sinal negativo, é só colocar antes um menos na frente da variação, porque menos com menos eu vou ter um resultado positivo, beleza? Então vamos lá. Vamos agora considerar, por exemplo, que a reação entre o nitrogênio e o gás hidrogênio, formando a amônia, nos forneça essa tabela. Então, nós temos aqui uma tabela. E em cinética, turma, ó, vamos trabalhar muito com gráfico e com tabela, beleza? Gráfico e tabela. Então, vamos lá. A tabela vai nos informar sobre o tempo da reação em minutos, certo? E a variação da concentração do NH3, né? A molaridade do NH3. Então, nós temos aqui o tempo e a concentração com o passar desses valores. Então, como calcular a velocidade média? Ó, no intervalo de 0 a 5 minutos. Então, eu vou pegar 0 a 5 minutos. Qual é o nosso momento inicial? É 0. Qual é o nosso momento final? É 5 minutos. Então, vamos lá. No tempo 5, o NH3 vale 0. O NH3 vale 20. Desculpa, no tempo 5, o NH3 vale 20. No tempo 0, o NH3 vale 0. Então, 20 menos 0 sobre 5 menos 0. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 mol por litro por minuto. Então, isso quer dizer que a cada minuto, no intervalo de 0 a 5 minutos, a cada minuto, né, há a formação de 4 mol por litro, né, da amônia. No intervalo de 5 a 10 minutos, então nós vamos pegar o quê? Qual é o tempo final? 10, tempo inicial, 5. No tempo 10, quanto vale o NH3? 32,5. E no tempo 5, o NH3 vale 20. Então, 32,5 menos 20 sobre 10 menos 5. Então, eu vou ter o quê? Olha só, 12,5 dividido por 5, que vai resultar em 2,5 mol por litro. Então, já vamos perceber que nesse intervalo de 5 a 10, a velocidade média ela foi menor, certo? A gente pode entender isso da seguinte forma, né? Com o passar do tempo, como vamos ter menos reagentes, então a velocidade de formação do produto, no caso amônia produto, vai também diminuindo, porque menos produto vai sendo formado, vai sendo originado, certo? Por isso a gente precisa frisar em qual intervalo nós estamos trabalhando, né? Então, analisando as duas primeiras linhas da tabela anterior, né, que é justamente no intervalo de 0 a 5, né, concluímos que nos primeiros 5 minutos essa reação produz 20 mol por litro de NH3. Quantidade esta que, pelos cálculos já apresentados, né, no slide anterior, corresponde a uma velocidade média de 4 mol por litro de NH3 por minuto. Acontece que o NH3 é produzido a partir do N2 e do H2. Desse modo, de acordo com a estequiometria, o que é estequiometria? É a proporção, tudo bem? A proporção da reação. Né? Nós temos, olha só, a reação ou a proporção, ela é 1 de N2 para 3 de H2 para 2 de NH3. Então, se no intervalo de 0 a 5 houve a formação de 20 mol por litro do NH3, é porque foram necessários 10 mols do N2 e 30 mols do H2, porque nós vamos obedecer à proporção da reação, à estequiometria. Então, nós podemos calcular
para esse mesmo intervalo, a velocidade média para cada um dos componentes. Então, para o NH3, nós já sabemos, vale 4 mol por litro, porque tivemos uma variação de 20 mol, dividido pela variação do tempo, que foi de 5. E agora, para as outras substâncias, para o N2, então houve um consumo de 10 mols, no intervalo de 5 minutos. 10 por 5, 2 mol por litro, né? E para o H2, então, foram 30 mols para um tempo de 5 minutos. Então, 30 dividido por 5 é 6 mol por litro. Olha só, olhando esses valores, olhando esses resultados, 2, 6 e 4, nós podemos perceber que eles seguem a proporcionalidade da reação, certo? Olha só, para o N2 o valor foi 2. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter o resultado igual a 6 mol por litro, que corresponde ao coeficiente do H2, que é o coeficiente 3. Então, na verdade, a velocidade do H2 é o triplo da velocidade do N2. Por quê? Porque na proporção nós temos o triplo de H2. Da mesma forma, para o NH3, o resultado foi 4. Se eu multiplicar o 2, que é a velocidade do N2, por 2, né, se a gente dobrar, eu vou ter essa velocidade igual a 4 mol por litro. Isso segue também a proporção. Então, na verdade, esses valores estão obedecendo a proporção 1 para 3 para 2. Então, se na verdade eu conheço o valor da velocidade média de um componente, eu consigo, por meio da proporcionalidade, determinar o valor para os outros, né, para uma outra substância, ou para todos os componentes daquela reação naquele intervalo específico. Beleza, turma? Não podemos esquecer isso, porque com o passar do tempo vamos ter menos reagentes, né? E também vamos ter uma quantidade menor na formação do produto. Então, isso vai influenciar nas velocidades. Então, olha só, se dividimos os valores das velocidades médias, né, pelos respectivos coeficientes estequiométricos, encontraremos o mesmo valor, né, que vamos considerar como velocidade média da reação. Então, se eu pegar o 2 dividido por 1, o 6 dividido por 3 e o 4 dividido por 2, o resultado vai ser sempre igual, 2 mol por litro por minuto. Então, eu posso dizer que 2 mol por litro por minuto é a velocidade média da reação no intervalo de 0 a 5 minutos. Né? Anteriormente, nós tínhamos a velocidade média para cada componente. Às vezes, a velocidade média do componente X vai ser igual à velocidade média da reação. Mas, às vezes, não. Para encontrarmos a velocidade média da reação, basta dividir pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Tudo bem? Uma questão rapidinho para a gente poder fechar essa aula. Num dado meio, onde ocorre a reação, o N2O5 se decompondo em N2O4 mais O2. Observou-se a seguinte variação na concentração do N2O5, o pentóxido de nitrogênio. Então, nós temos aqui a tabela. Mais uma vez, vamos ter muita tabela em cinética química. Então, queremos calcular a velocidade média em um intervalo de 3 a 5 minutos. Né? 3 a 5 minutos. Bom, o tempo aqui é o tempo em segundos. 3 minutos corresponde a 180 segundos, 5 minutos, 300 segundos. Então, vamos pegar os valores dentro desse intervalo e vamos chegar ao seguinte resultado. Olha só, 0,6 dividido por 120, que vai dar 0,005 ou 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro por segundo, certo? Então, assim nós calculamos a velocidade média para a substância N2O5, que corresponde, turma, à velocidade média da reação. Por quê? Porque o coeficiente do N2O5 vale 1. Então, a velocidade média dessa substância corresponde, na prática,
a velocidade média da reação. Então, a velocidade média da reação vale 5 vezes 10 a menos 3. Ok, turma? Foi só o começo. Até a próxima. Valeu!